Olá, meu nome é Osana, faço parte da turma de Fundamentos de Física. Quero cumprimentar aqui meus colegas e a professora Caroline. Eu e meu colega Augusto, nós estamos fazendo a experiência voltada para hidrostática, falando um pouco a respeito da força de empuxo. A equação da força de empuxo, ela é composta da força de empuxo vezes a densidade do líquido, do fluido, que no caso aqui da experiência é a água, vezes o volume do material que será introduzido no fluido. Aqui na experiência nós estamos utilizando um recipiente de vidro, onde o composto do líquido é a água e um pedacinho de alumínio, uma folha de alumínio. Nós vamos explicar aqui na prática como a força de empuxo ela ocorre. Bom, a força de empuxo ela acontece quando a massa, existe a massa da folhinha de alumínio, que é o peso, certo? E existe também a densidade da água, que no caso é do fluido. Então, a densidade da água ela é maior do que a massa do caso aqui a nossa folhinha de alumínio. Então, quando nós inserimos a folhinha, de alumínio na água, a gente pode perceber que a folhinha ela flutua. Mas por que ela flutua? Devido ao fato de, mesmo com a força-peso que ela está empurrando para baixo, logo visto que a folha de alumínio ela contém uma massa, e essa massa é a força-peso que ela empurra para baixo, certo? Porém, mesmo com essa força-peso, a quantidade de água deslocada devido à massa de deslocamento que está se deslocando, feito pela folhinha de alumínio, ela é maior. Então, quanto maior a massa deslocada da água, aqui no caso, maior acontece a força de empuxo. A força de empuxo, no caso, ela empurra para cima. O inverso da força-peso. Então, quanto maior é o deslocamento de água, feito pela quantidade de massa do objeto, maior é a força de empuxo, que ela acontece no inverso da força-peso. Isso faz com que a nossa folhinha de alumínio ela flutue. Porém, a gente pode perceber que se a gente pegar a folhinha de alumínio e a gente colocar aqui nessa direção, você pode perceber, quando ocorrer a experiência, que a massa deslocada, o deslocamento que vai acontecer na água, ela vai ser menor. Logo, a força de empuxo ela também reduz, fazendo com que a folhinha de alumínio ela não fique submersa, ela afunde. Então você pode perceber que a gente colocando nesse sentido, a folhinha do alumínio ela afundou. Por quê? Porque a quantidade de área e a quantidade de água deslocada foi menor, fazendo com que a força de empuxo ela diminuísse também. Então é isso, a gente viu aqui na prática, a gente tem como um dos maiores exemplos são os navios, que mesmo com a quantidade de peso e toneladas que eles têm, eles deslocam uma quantidade de massa, eles deslocam uma quantidade de água muito maior, fazendo com que a força de empuxo mantenha todo aquele peso em cima, fazendo com que os navios flutuem. Então, esse é um dos motivos também. Então, obrigada a todos. É isso.